Estrela da Manhã Magos. Leilin parecia duvidar quando ele olhou para o mentor. Sim. Somente a força espiritual maciça do Morning Star Mage pode suportar o consumo quando você pisa. Além disso, muitos perigos em vários mundos não podem ser tratados pelos magos normais. No mínimo, você precisa estar no reino da Estrela da Manhã. Gilbert parecia severo. Com sua força espiritual atual, com a ajuda das formações mágicas e do portão astral, você poderá no máximo aproximar-se de alguns mundos de magos e receber algumas sessões de informações incompletas, mesmo que você drene toda a sua força espiritual. Você pode nem conseguir obter todas as informações. Gilbert sacudiu a cabeça. Se você realmente precisa fazer isso, pode me ajudar em meu experimento em relação à projeção de coordenadas. Depois disso, através das explicações de Gilbert, Leilin descobriu algumas informações fundamentais sobre como usar o portão astral. Esse experimento de cruzar mundos diferentes consumiu muita energia e havia regras quando se tratava de transportar objetos. Em geral, receber informações através da força espiritual consome menos energia, mas no momento em que qualquer substância deve ser transportada, o consumo aumenta várias vezes. Se um magus passasse, a energia necessária seria tremenda, a tal ponto que poderia até mesmo fazer com que os Morning Star Mage se esgotassem. Na realidade, tanto nos tempos antigos quanto nos recentes, havia tantos magos da manhã matinal que haviam consumido grandes quantidades de recursos e energia apenas para encontrar um mundo desolado, acabando com nada a despeito de seus esforços. O portão astral sempre fora um lugar onde a fortuna e o perigo coexistiam. Os magos no continente central raramente viajaram. Eles preferiram enviar algumas coordenadas de força espiritual, bem como usar coisas como formações de feitiços de teletransporte. Isso era semelhante a colocar isca de peixe e esperar que o outro lado a aceitasse. Embora as chances fossem tão pequenas que estivessem abaixo de 1 em 10.000, havia uma possibilidade real de seres inteligentes receberem as fichas de força espiritual que estavam flutuando em rachaduras espaciais. O próximo era enfeitiçar esses seres e depois reunir informações sobre esses outros planos e determinar suas coordenadas. Se esta informação fosse suficientemente valiosa, o Morning Star Mage abriria então o verdadeiro portão astral e depois viajaria para lá em grande número, tomando o controle do avião. Porque parece que estamos fazendo a mesma coisa que um culto, como se houvesse algum ritual satânico de convocação. Leilin ficou perplexo. É algo assim. Esses diabos ou seja lá o que eles são vêm de um plano diferente perto de nós. Eles gostam de reunir espíritos através deste método. Se não fosse por eles se esconderem tão bem, nós teríamos usado as coordenadas há muito tempo e tentado matá-los. Uma intenção de matar surgiu nos olhos de Gilbert. Bem, então, mentor. Eu gostaria de entrar na sua experiência com o portão astral. Leilin imediatamente solicitou. Bem. Enquanto eu estou experimentando, você pode ser meu assistente, observando e estudando ao meu lado. Gilbert observou o olhar resoluto de Leilin e assentiu. Depois de deixar a vila de Gilbert, Leilin estava de bom humor. Ele não apenas reuniu muitos segredos antigos, mas agora estava qualificado para participar dos experimentos espaciais. No futuro, quero fazer meu próprio portão astral, decidiu Leilin. No mínimo, ele precisaria ir ao mundo do purgatório pelo menos uma vez. Ele ganharia uma solução para os grilhões de sua linhagem de serpente gigante que moem lá. Claro, essa era a esperança de todo o clã Ouroboros. O mentor de Leilin, Gilbert, e os outros dois Morning Star Warlocks estavam procurando loucamente pelas coordenadas do mundo do purgatório. Era uma pena que os múltiplos mundos e coordenadas fossem como as numerosas estrelas no céu. Com seu método de tentativa e erro, era impossível saber quanto tempo demoraria para encontrar o mundo do purgatório. No entanto, Leilin tinha planos próprios.
Ele não os mencionaria ainda. Lei Lin, ao virar da esquina, Lei Lin ouviu uma voz e interrompeu seus passos, vendo um magus louro de meia-idade se aproximando. No entanto, não havia mais a aparência calma e digna que ele tivera. Em vez disso, ele estava agitado, e até as flutuações de energia ao redor dele eram estáveis, como se ele tivesse ganhado ferimentos. O que é isso? Lei Lin não estava com humor para este arcano protegido que uma vez o ameaçou antes. Wood. Não pense que você pode fazer o que quiser só porque tem alguém te apoiando. Seu gigolô. A expressão de Wood era terrível, parecendo querer engolir Lei Lin. Gigolô. O coração de Lei Lin pulou, e ele tinha um mau pressentimento sobre isso. Wood. Você não está começando ainda. Uma voz feminina que fez o cabelo de Lei Lin ficar de pé. Ele então viu que o Arlok freia de antes, puxando um animal de estimação que parecia ser um cão pastor preto. Após uma inspeção mais minuciosa, Lei Lin percebeu que havia padrões pretos complicados em seu rosto, seus olhos brilhando com inteligência. No entanto, tudo que havia dentro deles era agora desespero, frenesi e um pavor indescritível. Técnica de morphing. Este Johnny Magi naturalmente não reconhecia as pessoas por suas aparências. As ondas espirituais familiares imediatamente permitiram que Lei Lin contasse a verdadeira identidade desse cão pastor. Isso é loucura. Vendo a coleira do cachorro em volta do pescoço do cão pastor, Lei Lin pôde confirmar que Johnny tinha pensamentos de suicídio. Depois de ver o Wood, o cão pastor começou a choramingar ainda mais, como se esperasse que seu dono original o salvasse. O Wood empalideceu de raiva, mas não fez muito. Ele então cerrou os dentes, curvando-se ligeiramente para Lei Lin. Marques Lei Lin, por favor, me perdoe pelas minhas ofensas anteriores. Por favor, faça o que quiser com Johnny. Tendo dito isso, Wood imediatamente se virou para sair, desaparecendo depois de virar uma esquina. Como é? Você gosta do meu presente? Para mudá-lo para essa forma, usei um precioso pergaminho de metamorfose que consegui do meu mentor Freya. Puxou o cão pastor preto até que ele chegou ao seu lado, antecipando sua reação. Lei Lin só pôde forçar um sorriso. Ele ouvira de Robin que, em comparação com a devassa Miranda, Freya mantinha sua castidade e não fazia nada para encantar bruxos machos para se tornarem seus brinquedos. No entanto, a fim de melhorar a linhagem em sua família, ela iria procurar candidatos adequados. Neste momento, ela parecia tê-lo escolhido. O olhar sério em seu rosto parecia dar dor de cabeça a Lei Lin. Embora ela fosse uma estudante do segundo ancião e assim fosse dotada, para ela se tornar hostil a outro bruxo da serpente gigante Kemoin e até mesmo punir os membros no mesmo círculo que ela estava, ela definitivamente estaria sob imensa pressão. É claro que, como bruxa, ela havia herdado instabilidade emocional e talvez não pensasse muito em suas ações. Através do Eye Shape, Lei Lin notou a aura instável no corpo de Freya. Era aparente que pressionar Wood não era uma tarefa tão simples, e ambos os lados sofreriam perdas. A razão pela qual Wood admitiu automaticamente foi porque sua instabilidade na linhagem não estava aumentando. Ele sabia como pesar seus benefícios. E seja o que for, faça o que quiser com Johnny. Olhando para o cão pastor choramingando no chão, Lei Lin realmente simpatizava com isso. Além disso, aqui estão duas coisas para você. Lei Lin passou-lhe uma poção de cura de alto grau, bem como uma poção de alto grau de tranquilidade. Ele não era para aceitar favores dos outros. Uma poção de cura era uma questão pequena, mas o mais importante era a poção de tranquilidade de alto grau. Esta era a versão fortalecida da poção de tranquilidade, e Lei Lin até acrescentara partes da linhagem do Issejá de Escorpião. Embora os efeitos tenham sido reduzidos, ainda era muito eficaz para os Warlocks da serpente gigante Kemoin. Ele realmente esperava que essa poção pudesse inibir um pouco suas tendências malucas e impedi-la de incomodá-lo.
Observando Leilin aparentemente fugindo e desaparecendo ao longo da estrada, Freya acariciou as duas poções em suas mãos e sorriu. "É ótimo, desde que você tenha uma boa impressão de mim. Você será meu." Se Leilin soubesse o que Freya estava pensando, provavelmente se arrependeria de suas ações. Agora, no entanto, ele havia encontrado Robin. "HM. Você quer dar uma olhada no seu território?" Robin olhou para Leilin na frente dele. "Sim." O mentor Gilbert terminou seus ensinamentos e tudo o que resta são os preparativos para o portão astral. Não há mais nada para eu fazer, então eu quero olhar para o território. Leilin falou. Após sua atual viagem, Gilbert terminou de ensiná-lo. Ele era um Arlok Rank 4 e tinha inúmeras tarefas para realizar. Além disso, ele teve que se concentrar em sua pesquisa e não pôde continuar treinando Leilin. Antes de conduzir os experimentos com o portão astral, era necessário muito tempo para preparar os materiais, ajustar as frequências e afins. Leilin queria fazer uso deste tempo e primeiro lhe havia sede. Uma parte disso era porque ele queria ver seu território, mas outra razão era porque ele estava realmente com um pouco de medo e queria se esconder do lado de fora. "Ah!" Foi Freya. Robin pensou por um momento e de repente começou a rir. Ele parecia ter algum conhecimento sobre o que acabara de acontecer. Ela na verdade não é meio ruim. Ela não teve um parceiro no passado e seu mentor também é um Morningstar Warlock. Você deveria se casar com ela. Robin até provocou como ele sugeriu. Se eu realmente quiser me casar com alguém, posso levá-la em consideração, mas você sabe... Os lábios de Leilin se curvaram em um sorriso irônico. Embora Freya estivesse fazendo tudo o que podia para entrar em seus bons livros, seu objetivo final era fazer dele uma máquina de reprodução. Mesmo se eles se tornassem companheiros, ela iria querer que ele se casasse com sua família. Como ele poderia suportar isso? Na parte mais profunda de seu coração, Leilin acreditava ser um machista. E ele não podia suportar isso. Isso é verdade? Além disso, você ainda é jovem. Robin pensou por um momento e depois assentiu, como se tivesse esperado por isso. Jovem. Eu tenho quase 100. Leilin ficou sem fala. "Ah, eu tenho quase 500 anos e eu tive 24 esposas. Eu casei com várias famílias." A expressão de Robin mostrou sua experiência nessa área. Quando você está na minha idade, você vai pensar pouco sobre esse tipo de coisa.